Olá, meus amigos. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vemos aqui diversas parábolas de Jesus. A parábola do joio, a partir do verso 24, do grão de mostarda, a parábola da rede. Temos uma parábola que eu gosto muito, que é a de Lucas, capítulo 16, que fala sobre o rico e Lázaro. E dessas parábolas nós podemos tirar grandes ensinamentos. Vamos nos deter nessas parábolas, mais especificamente na parábola do joio. Diz a parábola do joio que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, ou seja, quando o trigo estava pronto para a ceifa, foi também facilmente identificado o que era joio, o que era erva daninha. E os seus servos se ofereceram para fazer a separação entre o joio e o trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Esse inimigo é Satanás. São os demônios que fazem isso, semeando contenda, semeando erro, semeando deturpações da vontade soberana de Deus. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Isso é muito importante, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Quer dizer, o primeiro ensinamento: o joio e o trigo muitas vezes crescem juntos. Segundo, haverá um juízo, haverá uma separação. É Jesus quem diz: juízo haverá. Existe juízo, haverá um juízo também final. Então, juízo é uma coisa que não depende de ponto de vista doutrinário. Segundo a vontade de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus, existe o juízo e existe muitas vezes uma convivência entre o joio e o trigo, entre o bom fruto e o mau fruto. Mas os dois ensinamentos que nós podemos tirar aqui, e são importantes para nós cristãos e para pessoas que vivem doutrinas que parecem levar à salvação. Quais são esses dois ensinamentos? Quando os servos quiseram separar o joio e o trigo, o semeador disse: não, porque vocês podem arrancar o joio e nisso também vão arrancar muito trigo e vice-versa. O que Jesus quis nos dar de ensinamento quanto a isso? Seria: não julgueis para não ser julgado? Não. Estaria ele citando Mateus 7, versículo 1? Não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: vocês homens, dentro da visão humana, dentro da restrita visão humana, principalmente no campo espiritual, vocês são capazes sim, com isenção de ânimo, de identificar com relativa facilidade aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Porque para isso
Jesus nos ensinou, e os apóstolos também, e nós temos a Bíblia, que vai nos mostrar o que é joio e o que é trigo. Porém, o semeador, no caso aqui Jesus, adverte: até um certo ponto vocês podem identificar o que é trigo, e até um certo ponto vocês podem identificar o que é joio. Porque a partir de um certo ponto, isso fica unicamente sujeito à soberania de Deus, à onisciência de Deus e à presciência de Deus. Qual é a explicação disso? Nós sabemos que há pessoas que são trigo. Nós vemos pessoas compromissadas com a igreja, com o evangelho, com missões nacionais e internacionais, fazendo um trabalho maravilhosíssimo. São pessoas que pregam o evangelho, vivem dentro desse evangelho. O seu discurso e o seu testemunho é acima de qualquer suspeita. E nós sabemos que há também o joio. Há homens e mulheres que não têm nenhum compromisso com Deus. Eles, com muito prazer até, escarnecem da Bíblia, das Escrituras, da própria igreja, são maus cidadãos, são maus indivíduos, não confiáveis, com um péssimo discurso e com péssimas atitudes. Esses são joio. Então, nós podemos sim identificar quem está caminhando segundo os ditames de Deus e quem está contrário aos ditames de Deus. Nós podemos ver sim o que é trigo e nós podemos ver o que é joio. Entretanto, em um nível mais elevado e mais sofisticado, existem certas avaliações e certos julgamentos que unicamente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Por exemplo, no meio do joio, todo joio deve ser condenado? Não. Todo joio deve ser identificado e também mostrado o seu erro. Eles devem ser evangelizados, todos. Entretanto, alguns que são joio vão permanecer joio até o momento da ceifa e terão o seu juízo. Porém, muitos que hoje são joio serão trigo. Por quê? Serão sensibilizados, tocados e regenerados pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho e pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes nós olhamos para o mundo cheio de gente caída, pessoas até mesmo violentas e também profanas, mas muitos desses poderão ser trigo. Eles são hoje facilmente identificáveis como joio, mas eles serão trigo pela intervenção de Deus. É por isso que nós, homens, não podemos fazer colheitas. Nós podemos identificar, sim, até um certo ponto, com bastante precisão, o que é joio e o que é trigo, mas a partir de um certo ponto nós não podemos. Porque muitos homens e mulheres que hoje são uma grande bênção para a comunidade cristã, já foram homens e mulheres sem nenhum compromisso com Deus. Eles foram joio e hoje são trigo, e trigo excelente. Então é isso que Jesus diz. Outra coisa que ele nos alerta é que quando vocês olham para o trigo, vocês só veem bons frutos, mas vocês veem com olhos humanos. Muitos daqueles que parecem ser trigo, na verdade são joio no meio do trigo, bem disfarçado. São homens e mulheres, e nós temos isso. É uma minoria, mas nós temos em toda a comunidade cristã homens e mulheres não compromissados realmente com Deus como nós pensamos. Nós conhecemos as suas atitudes, nós conhecemos o seu discurso, entretanto, a disposição do coração desses homens e mulheres cristãos só é do conhecimento soberano de Deus.
qual é a intimidade que eles têm com Deus, qual é o real interesse que eles têm no Evangelho. Eles têm uma fé inteligente ou têm uma fé genuína, transformadora? Isso só Deus pode mostrar. Então, nós homens temos a capacidade de nós identificarmos o que é joio e também o que é trigo. Por isso, nós sabemos evangelizar. Nós sabemos que temos que evangelizar, cumprindo a grande comissão de Jesus, que ele nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a grande comissão que está em Mateus 26. Mateus 28. Mateus 28 é o último. É Mateus 28. A grande comissão, Mateus 28, verso 18. Então, nós sabemos sim o que é joio e o que é trigo. Agora, não vamos querer fazer julgamentos para a condenação, nem para a salvação. Não vamos querer fazer julgamentos para dar ou não dar, no caso, galardão às pessoas, porque isso é somente dado pela soberana intervenção, conhecimento e onisciência de Deus. Então, o que Jesus diz aqui: cuidado com o joio e cuidado com o trigo, porque muitos que são joio serão para mim um dia fruto valioso. É o joio que se transforma em trigo pelo processo da regeneração, como está em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, sendo regenerados de semente incorruptível e não de semente corruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, muito joio será trigo. Eu acho que eu já fui na minha vida, em parte, joio. Eu tenho a certeza que hoje eu sou trigo, mas todos que me veem e todos que me ouvem não conhecem a inteireza da disposição do meu coração. Somente Deus, somente Jesus conhece a disposição real do nosso coração. Então, nós homens, esse é o primeiro ensinamento, nós homens temos uma visão possível, mas uma visão limitada das coisas espirituais, quanto ao joio e quanto ao trigo. Portanto, todo joio deve ser evangelizado, todo joio deve ser tratado com todo respeito e com todo carinho. Ninguém deve ser discriminado. Nós não vamos discriminar ninguém. Nós podemos discordar, podemos até repudiar, mas devemos levar com amor o Evangelho a essas pessoas, mesmo que elas rejeitem, mesmo que elas relutem e venham com aquela centena de argumentos que todo joio tem. Agora, também cuidado com o trigo, porque muitos que estão dentre o trigo na visão humana não estão na visão de Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento. A nossa capacidade de avaliação espiritual é, no caso, limitada. Existe sim, mas ela é limitada e só até um certo ponto nós podemos atuar com segurança. O segundo grande ensinamento, que é muito importante aí, que quando for o momento da ceifa, quando for o momento da colheita, quem Jesus mandará? Os ceifeiros. E os ceifeiros quem são? São os anjos. Jesus, quando explica essa parábola em Mateus 13,
verso 39, ele diz: o inimigo que o semeou é o diabo. Quer dizer, o diabo existe sim, diabolos, o mal, Satanás. Existe o mal sim, e existem os demônios sim, e estão por aí, ensinando coisas erradas e induzindo as pessoas ao erro. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Quem vai fazer a ceifa, a colheita, o juízo, a separação entre joio e o trigo, são os anjos. Isso significa inexoravelmente o quê? Que a separação entre joio e trigo será feita única e exclusivamente segundo os preceitos determinados por Deus. Não vai ser o padre, não vai ser o pastor, não vai ser o mestre, não vai ser o guru, nenhum deles tem poder nem autoridade espiritual para dizer quem é que vai ser ceifado para o bem ou para o mal. Os anjos que são ministradores da vontade de Deus, os anjos que são espíritos puros e poderosos, criados como efetores da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Embora eles tenham livre-arbítrio, eles são essencialmente ministradores da vontade de Deus. E no momento da ceifa, eles virão como oficiais de justiça, com a sentença de Jesus. Então, as pessoas não serão julgadas segundo as suas bases doutrinárias, segundo fulano de tal, segundo a vertente A ou B, porque eu tenho visto na minha vida o Espírito Santo de um modo, eu tenho visto a salvação pela graça mediante a fé de outro modo, e isso não vai valer de nada. O que vai valer para Jesus é o seguinte: quem andar segundo os preceitos de Deus será recolhido ao meu celeiro. Quem não andar segundo os preceitos de Deus será recolhido como palha e levado ao fogo. Os anjos virão como oficiais de justiça. Eles trarão uma carta de sentença. Para uns condenação e para outros salvação. Os anjos não vêm discutir doutrina. Os anjos não querem saber de aspectos doutrinários do século XV, do século XVI, do século XIX. Os anjos não estão interessados nisso, não querem falar e não vão querer ouvir. Eles vão cumprir. Então, os ceifeiros são os anjos, o que mostra que o espírito do homem, tanto o homem salvo quanto o homem condenado, não tem o livre-arbítrio nesse momento para ir para onde quer, para onde deseja, nem definir o seu destino. Isso é erro doutrinário, isso aí é um ensinamento anticristão e antibíblico. Os anjos é que vêm buscar as almas, ou se quiser, os espíritos das pessoas salvas e das pessoas condenadas, que serão levadas soberanamente e de modo irresistível ao seu lugar, ou de salvação ou de condenação. Então, isso é muito importante para nós cristãos e para as pessoas que presumem estar no caminho do acerto, mas estão, na verdade, no caminho do erro. Então, apenas revisando rapidamente, em primeiro lugar, nós, homens, podemos sim identificar o que é joio e o que é trigo, mas somente até um certo ponto. Não vamos ultrapassar a nossa visão míope espiritual que todos nós, homens e mulheres, temos limitados, mesmo com total isenção de ânimo. E em segundo lugar, os ceifeiros são os anjos. Portanto, a salvação e a condenação será feita soberanamente
pelos critérios estabelecidos por Deus. Deus não quer saber de doutrina, de pressuposto, de vertente, se é calvinista, é arminiano, se é kardecista, se é batista, é metodista, renovado, tradicional. Os anjos já vêm com a sentença pronta. É bastante clara, os anjos já virão com a carta de sentença pronta, como oficiais de justiça, para levar soberanamente e de modo irresistível uns para a salvação e outros para a condenação. Então, essas duas considerações nos fazem pensar no que nós temos feito, como está o nosso coração, como é que está a nossa doutrina, entre aspas, como é que está a nossa doutrina, como é que está a nossa intimidade com Jesus soberano, como é que está a nossa intimidade e a nossa reverência para com o Evangelho. Será que nós estamos agindo segundo os critérios estabelecidos por Deus? Ou será que nós estamos andando segundo critérios estabelecidos por nós mesmos? Ou pior ainda, por homens que se dizem conhecedores de coisas que não foram ditas e não foram reveladas. Os sábios da fé, que querem saber mais do que Jesus e andam por aí de conhecimento público, transtornando completamente os ensinamentos do Evangelho. Então, vamos andar segundo aquilo que foi estabelecido por Deus nas Escrituras. Fora disso, não existe credibilidade, fora disso, não existe salvação. Amém? Que essa reflexão seja útil para nós cristãos e para todos aqueles que pensam que esta doutrina ou aquela doutrina vai levar a uma salvação porque ele acha ou porque ele pensa ou porque ele presume. Não. Quem toma a palavra final é Jesus, na sua soberania, na sua presciência, na sua onisciência. E os anjos são os ceifeiros. E eles levarão os salvos e os condenados, de modo soberano e irresistível para os seus devidos lugares. Que isso ajude a nós meditarmos em nosso comportamento, em nossa postura perante Deus e principalmente na nossa postura perante o Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Tenhamos um dia bom, abençoado, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.